Eles zombavam do filho deficiente do bilionário até que uma pobre menina filipina o protegeu. O som de tênis caros batendo no concreto ecoava pelo pátio impecável da Academia Lincoln quando Marcus Shen, de 12 anos, foi empurrado contra a fonte de mármore. Suas muletas caíram ruidosamente no chão. Pegue-as, garoto robô! Zombou Dylan Walsh, o filho do prefeito, enquanto seus amigos formavam um círculo em volta de Marcus. Talvez, se engatinhar como o aleijado que você é, a gente devolva. Marcus Shen tinha paralisia cerebral, o que limitava sua mobilidade, mas nunca sua mente afiada. Aos 12 anos, já lia em nível universitário e criava programas de computador que impressionavam seus tutores. Mas nada disso importava para o bando de privilegiados que só via seus aparelhos ortoédicos como alvo de crueldade. Não vou me arrastar por ninguém, respondeu Marcus baixinho, firme apesar do medo em seus olhos. Tentou pegar suas muletas, mas Dylan a chutou para mais longe. Como é que é, esquisito? Dylan pegou sua mochila e espalhou todo o conteúdo pelo chão molhado. Acho que você não me ouviu direito. Foi então que uma pequena figura atravessou o círculo como um furacão. Deixem ele em paz. A voz era de Maria Santos, uma menina filipina de 10 anos cujo uniforme de segunda mão pendia frouxo em seu corpo frágil. Seus longos cabelos negros estavam presos em um simples rabo de cavalo, e seus sapatos gastos denunciavam tempos difíceis, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação feroz. Dylan se virou, surpreso com a interrupção. E você quem pensa que é? A filha do faxineiro? Sou alguém que sabe o que é certo e o que é errado, retrucou Maria, colocando-se entre Dylan e Marcus. Apesar de ter 2 anos a menos e metade do tamanho dele, não recuou. Os outros garotos riram, mas havia algo na confiança tranquila de Maria que fez Dylan hesitar. Ela se movia com a graça de quem já havia enfrentado perigo, seus olhos atentos a cada detalhe, seu corpo perfeitamente equilibrado. Você tem 3 segundos para ir embora, disse em voz baixa, carregada de autoridade. Ou o quê? Ironizou Dylan, dando um passo atrás sem perceber. Vai pedir para sua mãezinha engraxar meus sapatos? O que aconteceu em seguida seria comentado por semanas. A mão de Maria se moveu rápido demais para ser acompanhada, prendendo o pulso de Dylan em um aperto que o fez gritar. Com um único movimento fluido, torceu-lhe o braço e o derrubou no chão molhado. Vou te ensinar boas maneiras, disse com calma, soltando-o. Dylan se levantou furioso, o rosto em chamas de humilhação. Você vai pagar por isso, sua. Tem algum problema aqui? A voz cortou a tensão como uma lâmina. Todos se viraram para ver um homem alto, em um terno impecável, aproximando-se. Era David Shen, pai de Marcus e diretor executivo da Shen Technologies, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O que os valentões não sabiam é que David Shen observava tudo da janela de seu escritório. E o que ele viu mudaria tudo, a dignidade silenciosa de seu filho diante da crueldade, e, mais ainda, uma pequena menina filipina arriscando-se por alguém que mal conhecia. A gangue de Dylan se dispersou como folhas ao vento, restando apenas Maria, Marcus e David no pátio. Enquanto ajudava o filho a recolher suas coisas, os olhos de David voltavam sempre para a menina que desafiara o impossível. Maria já tinha apanhado as muletas e as entregava a Marcus com uma delicadeza surpreendente. Você está bem? Perguntou baixinho. Marcus assentiu, os olhos cheios de gratidão. Obrigado. Sou Marcus. Maria, respondeu ela simplesmente, lançando um olhar nervoso para David. David se agachou para ficar na altura dela, percebendo como sua postura era calculada, sempre de olho na saída, sem perder nenhum movimento dele ou de Marcus. Reflexos de sobrevivência que nenhuma criança deveria ter. Maria, eu vi o que você fez. Foi incrivelmente corajoso. Ela deu de ombros. Só fiz o que era certo. Enquanto caminhavam em direção ao prédio principal, a mente de David fervilhava. Aquela garota se movia com um treinamento muito além de brigas de recreio, e ainda assim estudava ali provavelmente com uma bolsa de estudos. Havia uma história escondida, e David Shen era um homem que entendia o valor de conhecer toda a verdade.
O que ele ainda não sabia era que Maria Santos guardava segredos capazes de transformar para sempre a vida de todos eles. Se esta história de coragem e amizade inesperada prendeu a sua atenção, inscreva-se em nosso canal para descobrir como um único ato de bravura revelaria uma corrupção que ninguém esperava. A Conferência Emergencial de Paz, 3 dias depois, na sala de reuniões de mogno da Academia Lincoln, fervia em tensão. O diretor Morrison, nervoso, ocupava a cabeceira da mesa polida, ladeado pelo prefeito Richard Walsh e sua esposa impecável, Vitória. Do outro lado, David Shen mantinha a compostura, mesmo com a tempestade à sua frente. Isso é absolutamente inaceitável. Bateu o prefeito Walsh o punho na mesa, o rosto vermelho de indignação. Uma bolsista agrediu meu filho dentro da escola, e vocês me dizem que não haverá punição? A mandíbula de David se contraiu levemente. Maria Santos defendeu meu filho de ser agredido fisicamente pelo seu. As câmeras de segurança mostram claramente quem foi o agressor. A risada de Vitória Walsh soou aguda e condescendente. Por favor, David. Uma garotinha filipina derrubando Dylan? É óbvio que ela recebeu algum tipo de treinamento perigoso. Que tipo de família ensina uma criança a ser violenta assim? O diretor Morrison pigarreou desconfortável. Senhora Walsh, a gravação mostra Dylan empurrando Marcos primeiro, e depois Maria intervindo para. Não me interessa o que um vídeo borrado mostra, interrompeu o prefeito, deixando cair a máscara política e revelando o arrogante por trás. O que importa é que essa tal Santos vem claramente de um histórico criminoso. Já investigaram a família dela? Aposto que o pai a ensinou esses golpes em alguma gangue. O racismo pairou no ar como veneno. As mãos de David se fecharam sob a mesa, mas sua voz saiu calma e letal. Roberto Santos é um fuzileiro naval condecorado que trabalha em 3 empregos para sustentar a família. Talvez devesse se preocupar mais com o que o seu filho aprende em casa para achar normal atacar crianças deficientes. Os olhos do prefeito se estreitaram, perigosos. Cuidado, Shen. Você pode ter dinheiro, mas eu tenho influência nesta cidade. Não se esqueça que as licenças e contratos da sua empresa passam pelo meu gabinete. Está me ameaçando, Richard? Apenas afirmando fatos, o prefeito se recostou, recuperando a confiança. A Academia Lincoln tem uma reputação a zelar. Não podemos permitir elementos violentos perturbando o ambiente de aprendizado, não importa quanto suas famílias doem. O que os Walsh não sabiam é que cada palavra estava sendo registrada pelo advogado particular de David, sentado discretamente em um canto. E David já passará 3 dias investigando a família Santos. O que descobriu o deixou impressionado e preocupado. Roberto Santos não era um veterano qualquer. Ele integrara uma unidade de reconhecimento de elite, especializada em combate próximo e guerra urbana. Após a baixa, trabalhou como contratado de segurança antes de seguir a vida civil. Sua esposa, Helena, fora enfermeira antes de morrer em um acidente de carro 2 anos atrás, deixando Roberto para criar Maria sozinho. E o mais revelador, Maria frequentava aulas de artes marciais desde os 6 anos em um centro comunitário, ministradas por antigos colegas militares de seu pai que se voluntariavam para treinar filhos de veteranos. Suas habilidades não vinham das ruas, mas de disciplina e treinamento militar adaptado para proteger crianças. Maria Santos será suspensa por 1 semana, anunciou o diretor Morrison, claramente desconfortável. E se houver novos incidentes? Não haverá incidentes, interrompeu David, levantando-se. Porque Marcos não voltará à Academia Lincoln. A sala ficou em silêncio. O sorriso vitorioso do prefeito sumiu. David, não seja precipitado, implorou o diretor. A família Shen faz parte da Academia Lincoln há gerações. E isso acabou, a voz de David cortou como gelo. Não deixarei meu filho em um lugar onde adultos punem crianças por demonstrarem coragem e integridade. Enquanto recolhia seus papéis, o prefeito não resistiu a uma última provocação. Boa sorte em encontrar outra escola que aceite seu filho e sua pequena guarda-costas. Em nossos círculos, a notícia corre rápido, Shen. David se voltou à porta, esboçando um sorriso frio.
Richard, você claramente não sabe com quem está lidando. Amanhã, Maria Santos terá uma bolsa integral na Westfield Preparatory Academy, onde receberá a educação que merece. E Marcos irá com ela. O rosto do prefeito empalideceu. A Westfield Prep era a escola mais exclusiva do estado, com anos de lista de espera e mensalidade maior que o salário anual de muitos. Isso é impossível, balbuciou Vitória. A Westfield não aceita qualquer um. Aceita quando a Fundação Shen doa o suficiente para construir o novo prédio de ciências, respondeu David suavemente. Algo que finalizei esta manhã. Ao fechar a porta atrás de si, David permitiu-se um leve sorriso. Os Walsh haviam cometido um erro grave: pensar que dinheiro e influência sempre superam justiça e integridade. Mas nunca enfrentaram alguém que entendia que o verdadeiro poder não está no que você toma, mas no que você está disposto a dar para proteger quem não pode se defender. E não sabiam ainda que Maria Santos estava prestes a descobrir um segredo de sua própria família que a tornaria uma aliada ainda mais valiosa. Escondido nos registros militares de seu pai havia um elo com a história do Shen, um elo que logo tornaria sua parceria não apenas estratégica, mas profundamente pessoal. E, nas sombras do gabinete do prefeito, já se tramavam planos para garantir que o desafio do Shen tivesse um preço impensável. Os reluzentes corredores da Westfield Preparatory Academy ecoavam o som do privilégio, mas Maria Santos caminhava por eles com a mesma confiança serena que mostrará no pátio da Lincoln Academy. 3 semanas haviam se passado desde que ela e Marcos se transferiram, e a adaptação fora mais tranquila do que todos imaginavam. A lição de cálculo é até meio divertida, confidenciou Marcos a Maria enquanto sentados na biblioteca de última geração da escola. Sua paralisia cerebral tornava difícil escrever à mão, mas a tecnologia avançada do colégio permitia que ele brilhasse de um jeito que a Lincoln Academy nunca possibilitou. Maria sorriu ao ver o entusiasmo do amigo. Você é estranho, Marcos Shen. Mas do tipo bom de estranho. Nenhuma das crianças sabia que a amizade deles havia desencadeado uma série de eventos muito além dos muros da escola. Em seu escritório no centro, o prefeito Walsh andava de um lado para o outro atrás da mesa de mogno, o rosto retorcido de raiva enquanto falava por uma linha segura. Não me importa o preço, rosnou para a voz do outro lado. David Shen me humilhou, a mim e a minha família. Quero tudo sobre ele e sobre aquela pirralha Santos. Negócios, vida pessoal, qualquer coisa que possamos usar. Senhor, a Shen Technologies tem contratos com agências federais, respondeu a voz, com frieza profissional. Qualquer investigação precisa ser conduzida com cuidado. Então conduza com cuidado, cortou Walsh. Mas eu quero resultados. Ninguém faz a família Walsh de boba e sai ileso. Enquanto isso, David Shen, em seu gabinete particular, revisava um grosso envelope pardo que chegará naquela manhã de seu chefe de segurança. O que leu gelou seu sangue, mas também lhe trouxe uma estranha sensação de destino. Roberto Santos não fora apenas mais um fuzileiro naval. Ele servirá na unidade do irmão mais novo de David, Michael, no Afeganistão. Michael Shen, o herói de guerra que morreu salvando sua equipe de um artefato explosivo improvisado 8 anos atrás. O irmão que David jamais deixou de lamentar. A pasta continha algo mais que fez as mãos de David tremerem. Uma carta de recomendação escrita pelo capitão Michael Shen, indicando o sargento Roberto Santos para a Silver Star. Nela, Michael escreveu, Santos demonstrou coragem extraordinária sob fogo, salvando 3 soldados feridos enquanto sofria intenso ataque inimigo. Suas ações exemplificam as mais nobres tradições do Corpo de Fuzileiros Navais. E havia ainda uma carta pessoal de Michael para David, nunca enviada, encontrada entre seus pertences após a morte. Nela, Michael dizia sobre Roberto Santos, nunca servi com homem melhor, David. Se algo me acontecer, espero que um dia você conheça Santos e a família dele. São o tipo de gente que devolve a fé na humanidade. David fechou a pasta com as mãos trêmulas. Maria Santos não era apenas uma criança corajosa que protegera seu filho. Ela era filha do homem que seu irmão considerará família. Naquela noite, David tomou uma decisão inédita. Foi até o modesto prédio onde os Santos moravam,
subiu 3 lances de escada e bateu à porta. Roberto Santos atendeu ainda com o uniforme de guarda de seu turno da noite. Seu rosto marcado mostrou surpresa, em seguida, reconhecimento. Sr. Shen? Está tudo bem com a Maria? Posso entrar? Perguntou David, em voz baixa. Precisamos conversar sobre o seu histórico de serviço. 20 minutos depois, os dois estavam sentados na pequena, porém impecável sala de estar, com lágrimas escorrendo enquanto compartilhavam lembranças de Michael Shen. A voz de Roberto falhou ao descrever o dia em que o capitão Shen morreu. Ele salvou todos nós, sussurrou. Empurrou a gente para a cobertura e voltou pelos feridos. A explosão não conseguiu terminar. Ele escreveu sobre você, disse David, mostrando a carta. Disse que você era família. Maria saiu do quarto, atraída pela carga emocional. Nunca tinha visto o pai chorar, e ver aqueles 2 homens poderosos se desfazerem pela memória de um soldado caído a comoveu de um jeito que ela não compreendia. Pai? Perguntou suavemente, em Tagalog. Roberto puxou a filha para perto e mudou para o inglês, para que David entendesse. Maria, o irmão do Sr. Shen foi meu comandante. O capitão Michael Shen foi o melhor homem que conheci. David se ajoelhou à altura de Maria, os olhos vermelhos porém determinados. Seu pai salvou vidas por causa do que meu irmão lhe ensinou. E você salvou meu filho por causa do que seu pai lhe ensinou. Estamos ligados, Maria. Somos família em tudo que realmente importa. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, David já formulava um plano. O prefeito Walsh declarara guerra à família errada. O que o prefeito não entendia era que ele não enfrentava mais apenas David Shen. Enfrentava um vínculo forjado em combate, fortalecido pelo sacrifício e agora unido por um propósito comum. Mas a preparação de David estava prestes a encarar sua primeira grande prova. Sem que ele soubesse, o prefeito Walsh acabará de receber uma ligação de um contato federal, e a informação obtida forçaria David a tomar decisões que ou salvariam tudo o que amava, ou destruiriam tudo por completo. No apartamento, Roberto Santos limpou sua arma de serviço pela primeira vez em anos, enquanto Maria observava da porta com olhos maduros demais para a idade. Ambos sabiam que algumas batalhas eram maiores do que os valentões do recreio. A guerra iniciada pelo prefeito Walsh estava prestes a se tornar algo que ele jamais previu, um acerto de contas que exporia uma corrupção que chegava até Washington, D.C., e Maria Santos estaria no centro de tudo. A operação do FBI no gabinete do prefeito Walsh começou ao amanhecer, mas a verdadeira devastação veio quando a agente especial Catherine Rodrigues colocou um gravador sobre a mesa de conferências da prefeitura. O dispositivo havia sido escondido na mochila de Maria Santos durante uma reunião de rotina que Walsh exigirá com a família Santos na semana anterior. Vocês me gravaram? O rosto do prefeito Walsh empalideceu ao ouvir sua própria voz tocando nos alto-falantes, discutindo propinas, manipulação de contratos e planos para incriminar David Shen por evasão fiscal federal. A agente Rodrigues sorriu friamente. Na verdade, senhor prefeito, foi uma menina de 10 anos que o gravou. Aparentemente, o pai dela ensinou que, ao lidar com pessoas perigosas, você sempre precisa de provas. Na gravação, a voz de Walsh soava límpida. Não me importa se tivermos que plantar provas contra Shen. Quero vê-lo destruído. E aquela pirralha Santos precisa desaparecer de volta para a favela de onde saiu. O sangue sumiu do rosto impecavelmente maquiado de Victoria Walsh ao perceber a gravidade da situação. Mas aquelas gravações eram apenas o começo. David Shen entrou na sala com Roberto Santos e Maria, seguidos por 2 procuradores federais. Maria caminhava com dignidade silenciosa, já não era mais a garotinha que defenderá Marcos no recreio. Nos últimos meses, havia se tornado alguém que entendia o peso da justiça. A família Santos tem colaborado com investigadores federais há 6 semanas, anunciou a agente Rodrigues, sua voz cortando os protestos desesperados do prefeito. Quando ameaçou incriminar o Sr. Shen, cometeu um erro crítico. O senhor ameaçou a filha de um veterano condecorado e o parceiro de negócios de alguém com credenciais de segurança federal. Roberto Santos deu um passo à frente, sua postura militar evidente,
encarando o homem que tentou destruir sua família. Prefeito Walsh, o senhor chamou minha filha de violenta. Disse que ela vinha de criminosos. Sua voz era firme, controlada, letal. Mas o único criminoso nesta sala é o senhor. As gravações revelavam tudo: o desvio de verbas da cidade, a manipulação de contratos de construção para beneficiar aliados e as tentativas de fabricar provas contra David Shen. Mas a evidência mais devastadora veio de uma fonte inesperada. Dylan Walsh, o filho do prefeito, vinha gravando secretamente as ligações do pai havia meses, inicialmente como uma brincadeira, mas guardando-as ao perceber sua importância. O adolescente entrou na sala, o rosto pálido mas decidido. Desculpa, pai, disse em voz baixa, entregando um pendrive a agente Rodrigues. Mas o que você tentou fazer com Marcos e Maria foi errado. O que você tem feito com toda esta cidade é errado. As gravações mostravam conversas com empreiteiros corruptos, planos de vender propriedades públicas a preços irrisórios, o mais devastador, tentativas de deportar Roberto Santos com acusações falsas. O prefeito Walsh avançou, dominado pelo desespero. Seu traidorzinho! Depois de tudo o que eu te dei. Roberto Santos se moveu mais rápido do que todos esperavam, colocando-se no caminho com precisão fluida. Nem pense nisso, Walsh. O prefeito parou em seco, percebendo finalmente que estava diante de um homem treinado para lidar com ameaças muito mais perigosas do que políticos corruptos. Richard Walsh anunciou a agente Rodrigues formalmente: o senhor está preso por conspiração, desvio de verbas, abuso de poder e tentativa de obstrução da justiça. Enquanto as algemas fechavam em seus pulsos e seu império político ruía, ele lançou seu veneno contra Maria uma última vez. Isso não acabou, sua. Acabou sim. A voz de Maria carregava uma autoridade tranquila que silenciou a sala. O senhor mexeu com crianças porque achou que éramos impotentes. Mas esqueceu de algo importante, Sr. Walsh. Valentões sempre perdem no fim, porque nunca entendem como é a verdadeira força. David Shen se ajoelhou ao lado de Maria, colocando a mão em seu ombro. A verdadeira força, disse, encarando o prefeito derrotado, é uma menina de 10 anos protegendo alguém que mal conhecia. A verdadeira força é um pai criando sua filha para defender o que é certo, mesmo quando é perigoso. Quando Walsh foi levado algemado, com sua esposa Vitória chorando atrás dele, Maria sentiu uma estranha mistura de satisfação e tristeza. A justiça fora feita, mas ela entendia agora que algumas vitórias tinham um preço. Dylan Walsh se aproximou, hesitante. Maria, desculpa. Por tudo. Pelo que meu pai disse, pelo que eu fiz com Marcos. Maria o encarou, vendo algo diferente em seus olhos. As pessoas podem mudar, Dylan. Mas você precisa escolher ser melhor todos os dias. A revelação no tribunal que chocaria a cidade ainda estava por vir. O prefeito Walsh vinha roubando de programas infantis para sustentar seu estilo de vida luxuoso, enquanto famílias como Santos mal conseguiam sobreviver. A ironia era evidente. A bolsista que ele tentou destruir estava prestes a herdar o verdadeiro legado político de proteger os vulneráveis. Ao deixar a prefeitura, Maria caminhava entre David Shen e seu pai, não mais a menina assustada que um dia defendeu Marcos Shen. Ela era agora algo muito mais poderoso, uma jovem que entendia que a verdadeira justiça não era sobre vingança, mas sobre garantir que valentões nunca mais pudessem se aproveitar dos que consideram fracos. 6 meses após a condenação do prefeito Walsh, Maria Santos estava no púlpito do recém-inaugurado Centro Comunitário Santo Shen, a voz firme ao falar para a multidão de famílias, veteranos e autoridades reunidas no reluzente ginásio. Quando eu tinha 10 anos, vi alguém sendo machucado e não consegui simplesmente ir embora, começou Maria, encontrando o olhar de Marcos na primeira fila. Nunca imaginei que aquele momento mudaria tantas vidas. Marcos Shen, agora com 13 anos e caminhando com confiança graças às próteses avançadas projetadas pela empresa de seu pai, sorria orgulhoso. O garoto que um dia se envergonhou de sua deficiência agora atuava como embaixador juvenil para estudantes com deficiência em todo o estado. Na plateia, David Shen sentava ao lado de Roberto Santos. Os dois descobriram que a parceria deles ia muito além da amizade entre os filhos.
A Shen Technologies contratou Roberto como chefe de segurança corporativa, enquanto a experiência militar dele ajudou David a desenvolver protocolos de segurança revolucionários para os contratos governamentais da empresa. Hoje inauguramos este centro não apenas como um espaço para atividades no contraturno e aulas de artes marciais, continuou Maria, mas como um símbolo de que, quando pessoas de bem se unem, elas podem superar qualquer valentão, por mais poderoso que seja. A ironia era evidente. O centro comunitário ocupava o prédio que antes abrigara o corrupto escritório de desenvolvimento imobiliário do prefeito Walsh, comprado por David Shen e transformado em algo que realmente serve à comunidade. Dylan Walsh sentava-se quieto no meio da plateia, talvez a transformação mais notável. Depois de testemunhar contra o pai, mudou-se para a casa da tia e agora era um dos amigos mais próximos de Maria, trabalhando ao lado dela em programas anti-bullying nas escolas da cidade. Meu pai me ensinou que coragem não é não sentir medo, disse Maria, com a voz ganhando força. É fazer o que é certo mesmo quando você tem medo. E, às vezes, a menor pessoa da sala tem o poder de mudar tudo. De sua cela federal, o ex-prefeito Richard Walsh assistia à cerimônia em uma pequena televisão, o rosto marcado por amarga derrota. O homem que um dia comandou a prefeitura vestia agora um macacão laranja e cumpria 15 anos por corrupção. Seu legado político estava destruído e seus bens foram confiscados para ressarcir os cofres da cidade. Mas o custo pessoal foi o mais doloroso. Dylan recusou qualquer contato com o pai e escolheu construir uma nova vida baseada nos valores que Maria e Marcos lhe mostraram. Walsh perdeu não apenas a liberdade e a fortuna, mas também o respeito e o amor da família. Enquanto isso, Victoria Walsh fugiu para outro estado após sua própria condenação por conspiração. Vivia no anonimato e trabalhava como recepcionista usando o nome de solteira. A mulher que um dia zombou das roupas de segunda mão de Maria agora lutava para pagar o aluguel de um kitnet. Ao concluir o discurso, Maria olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. Para quem estiver assistindo e já foi alvo de bullying, ou já viu alguém ser machucado, você tem mais poder do que imagina. Levante-se. Faça sua voz ser ouvida. Protejam uns aos outros. É assim que construímos um mundo onde todos pertencem. Os aplausos foram estrondosos, mas a atenção de Maria se voltou para um pequeno grupo de crianças no fundo da sala, imigrantes recentes e crianças acolhidas, que se beneficiariam dos programas do centro. Ela se viu naquelas expressões cautelosas, lembrando a menina assustada que um dia se escondia nos corredores da escola. À noite, enquanto a celebração seguia com música filipina tradicional e comida preparada pela família de Roberto, David Shen encontrou um momento de calma com Maria no jardim da cobertura do centro. Michael teria orgulho de você, disse ele suavemente, referindo-se ao irmão cuja citação militar pendia em destaque no memorial do centro. Ele sempre dizia que os verdadeiros heróis são aqueles que protegem os outros sem pensar no preço. Maria fitou as luzes da cidade, pensativa. Sr. Shen, o senhor já se pergunta o que teria acontecido se eu não tivesse entrado naquele pátio, naquele dia? David sorriu, pousando uma mão paternal sobre o ombro dela. Acho que você teria encontrado outra maneira de mudar o mundo, Maria. Pessoas como você sempre encontram. O Centro Comunitário Santo Shen passaria a atender milhares de crianças, oferecendo artes marciais gratuitas, reforço escolar e programas de mentoria. Marcos Shen acabaria fundando uma ONG de tecnologia assistiva para jovens com deficiência, enquanto Maria Santos se tornaria a pessoa mais jovem já eleita para a Câmara Municipal, aos 18 anos. Mas a verdadeira vitória não se media em prêmios ou conquistas. Estava no fato de que um momento de coragem se espalhou, inspirando outros a se levantar, falar e proteger quem precisa. A menininha filipina que um dia protegeu o filho deficiente de um bilionário aprenderá a lição mais importante. Força de verdade não é o quão forte você pode bater, e sim por quantas pessoas você está disposto a lutar. E, às vezes, um pequeno ato de bravura derruba gigantes e constrói pontes que duram para sempre. Se esta história de coragem vencendo a corrupção te inspirou, inscreva-se no nosso canal para mais relatos de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias quando escolhem defender o que é certo.